vai discutir a possibilidade ou não de decidir pelo afastamento de políticos sem que haja decisão por parte do Senado. É o caso Aécio Neves, mas isso vai servir de precedente para várias outras situações que poderíamos ter ainda no âmbito das investigações da Lava Jato e outras operações da Polícia Federal, que tem implicado muitos políticos. E Vitor Brown tem mais informações. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos nossos ouvintes, internautas que também acompanham o Jornal Jovem Pan. Pois é, um julgamento muito aguardado, o país todo acompanhando com atenção e que vai definir o futuro do senador Aécio Neves. Os ministros se debruçam sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada no ano passado por 3 partidos políticos, o PP, o PSC e o Solidariedade. Essas 3 legendas questionavam, na época, o afastamento do deputado Eduardo Cunha, que foi determinado pelo Supremo, e pediam, então, que sempre que as decisões da Justiça determinassem afastamentos de parlamentares, essas decisões passassem por votação em até 24 horas no Congresso Nacional, ou seja, tivessem sempre o aval da Câmara ou do Senado, dependendo da casa a qual pertencia esse parlamentar. Ou seja, não é uma ação que julga exatamente o caso de Aécio Neves, mas vai pautar o que acontece com ele, já que o Senado deixou para decidir essa questão na semana que vem. O relator do caso era o ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro. A relatoria, então, passou para o ministro Edson Fachin. O julgamento começou hoje pela manhã, por volta das 9 horas da manhã. Fachin já apresentou o voto dele, contrário a esse pedido, dizendo, então, que o Supremo pode sim determinar o afastamento de parlamentares e que essa decisão não precisa passar pelo aval do Congresso. Foi o único a apresentar o voto. A sessão foi retomada agora há pouco, no início da tarde. Nesse momento, vota o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. De fazer aquilo para o que foram eleitos. Diz o juiz Lorde, uma decisão muito sensível e política a ser tomada. O Estado de Direito trouxe entre nós o equilíbrio entre os poderes, a vitória da racionalidade e juridicidade em relação à ideia de mera vingança emotiva, populista e imediata, exigindo-se o devido processo legal para a aplicação de graves sanções, entre elas a decretação de prisão, da privação de liberdade, a suspensão, ainda que cautelar e provisória, dos direitos políticos de membros de qualquer dos poderes de Estado. Obviamente, ninguém, acredito, ousaria mais afirmar, nos dias de hoje, que o juiz é simplesmente a boca da lei, como por muito tempo na França se repetiu, sem poder exercer sua essencial função de ampla revisão judicial, mas com a necessidade de expressar suas limitações, para que o Poder Judiciário não se transforme em pura legislação, inclusive derrogatória de normas constitucionais expressas e editadas pelo legislador constituinte originário. Aí então o ministro Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, ele vai encaminhando o voto dele de forma contrária ao parecer do relator, do ministro Edson Fachin. Falou aí sobre a importância do respeito ao devido processo legal. Mais cedo, Alexandre de Moraes tinha alertado sobre os perigos dos julgamentos que acontecem sob pressão da histeria pública, ou seja, indicando que deve votar pela necessidade de aval do Congresso antes de se concretizarem os afastamentos de parlamentares determinados pela Justiça e determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma questão que mobilizou inclusive a oposição, né, Denise, no Senado. Essa decisão gerou um alarme muito grande entre os parlamentares. Afinal, essa decisão contra Aécio Neves pode abrir caminho para que outros parlamentares também sejam afastados, né? O ministro esteve aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, na semana passada, e ele deu exatamente essa sinalização, mas não por uma questão política ou partidária. A preocupação dele é com o que está previsto na Constituição, que o Senado que teria de afastar os políticos implicados em investigações, a não ser naqueles casos excepcionais de prisão em flagrante, quando há um caso urgente a ser discutido, né? Exatamente. A alegação é de que a prisão determinada pela Justiça de um parlamentar deve ser confirmada pela respectiva casa, pelo Congresso Nacional. Então, o afastamento seria uma medida alternativa à prisão, ou seja, teria o mesmo efeito e também, da mesma forma, precisaria ser validada. A gente segue acompanhando. Pelo menos 4 ministros devem votar junto com o relator, aliás, 3 ministros, além do relator Edson Fachin, os outros 3 que já tinham se manifestado pelo afastamento na primeira turma, né, que são Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber, que determinaram justamente o afastamento de Aécio Neves. Esses 4 votos a gente já tem certeza, ou seja, tudo indica que deve ser uma votação bem apertada.